Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao canal. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito de oração, meditar na palavra de Deus, da importância da oração em nossas vidas e 3 pontos importantes dentro da oração para que nós possamos ter as nossas orações atendidas diante do nosso Deus. Desde já eu peço para que você fique comigo até o final deste vídeo. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu gostei, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e mais pessoas venham ser edificadas através da palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para que você possa estar recebendo recomendações aí do YouTube dos próximos vídeos que serão feitos, e isso trará certamente edificação para a sua vida espiritual. O texto ao qual nós vamos tomar por base para meditarmos no dia de hoje é o primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, versículo de número 10, que diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O texto está se referindo a mulher chamada Ana, uma mulher que tinha uma grande dificuldade na sua vida, visto que ela não poderia gerar filhos, era uma mulher estéril e que estava no momento de amargura na sua alma, chorando diante de Deus para que Deus lhe concedesse um filho, visto que esta era a aflição da sua alma. Ana, diante da sua dificuldade, ela se apresenta diante de Deus em oração, e aí fica um ponto importante para a nossa meditação, que não importa a circunstância em que nós estamos vivendo e qual é a nossa dificuldade, nós devemos nos colocar diante de Deus em oração e colocar diante de Deus as nossas petições, as nossas necessidades. Mas como eu sei e saberei que as minhas orações serão atendidas pelo nosso Deus? Como saber se aquilo que eu peço a Deus e de fato Ele vai atender a minha petição? Então tem alguns pontos importantes dentro da oração que nós vamos extrair através desse texto, através da oração de Ana. O primeiro ponto que eu observo nesta oração é que Ana se achega diante de Deus com amargura na sua alma, e o texto vai dizer que ela chora abundantemente, ou seja, Ana se apresenta diante de Deus com um coração aquebrantado, com um espírito contrito. E a palavra de Deus vai dizer no Salmo 51, no verso 17, que Deus não despreza um coração aquebrantado, um espírito contrito. Então, quando Ana se achega diante de Deus, ela se achega sem reservas. Ela se achega apresentando diante de Deus realmente a sua necessidade, a sua dificuldade. Um coração aquebrantado é um coração que entende que depende de Deus, que necessita de Deus. É um coração que, quando se achega diante de Deus, ele se abre sem reservas, sem colocar uma máscara à frente daquilo que ele está precisando. É alguém que realmente abre o coração para Deus, expondo a sua fragilidade, expondo a sua necessidade, expondo a sua dependência de Deus. E a Bíblia vai dizer que estes tais não são desprezados pelo Senhor. Então, dentro da oração em que nós fazemos, as petições que nós fazemos diante do nosso Deus, é importante que nós estejamos com o coração totalmente voltados a Deus, com o coração totalmente dependente de Deus, com o coração totalmente inclinado para que o nosso Deus venha a trabalhar na nossa vida, para que o nosso Deus tenha liberdade de trabalhar na nossa vida. Um segundo ponto importante na oração de Ana é que ela faz uma oração de maneira específica. A necessidade de Ana é que ela não podia gerar filhos, era uma mulher estéril. Então, quando ela se achega diante de Deus na sua oração, ela é específica naquilo que ela precisa. Ela diz: olha, Senhor, se o Senhor me der um filho, atender a aflição da tua serva, a aflição da minha alma, e o Senhor me conceder de gerar um filho varão, eu devolvo o meu filho ao Senhor para que ele habite na sua casa todos os dias da sua vida. Ou seja, Ana tinha necessidade de gerar um filho, e ela se achega diante de Deus na oração de maneira específica. Nós temos uma dificuldade que, quando nós vamos orar, nós queremos apresentar diante de Deus inúmeras coisas e não apresentamos de maneira específica aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós precisamos. E Jesus vai trazer um ensino aos seus discípulos no livro de Mateus, capítulo de número 6, a respeito desta oração. Ele vai dizer: olha, quando vocês se achegarem diante do Pai, não usem de vãs repetições e não pensem que é pelo muito falar que vocês serão ouvidos.
Até porque o vosso Pai que está no céu, Ele já conhece a necessidade de vocês antes mesmo de vocês pedirem a Ele. Então, quando nós nos achegamos diante de Deus em oração, o nosso Pai que está no céu, Ele já sabe aquilo que nós precisamos. Não precisamos estender a nossa oração ou abrir um leque tão grande de necessidades a Deus, sendo que a nossa dificuldade é específica. Se eu tenho uma dificuldade de enfermidade, eu vou orar especificamente para que o Senhor me cure desta enfermidade. Se eu tenho uma necessidade financeira, eu vou orar de maneira específica para que Deus venha me atender na minha necessidade financeira ou uma porta de emprego que eu preciso. Se eu tenho uma necessidade de libertação de algo, eu preciso orar especificamente em relação a essa libertação, a essa dificuldade momentânea que eu tenho. Então, um segundo ponto importante dentro da nossa oração é que quando nós nos achegarmos diante do nosso Deus, nós precisamos ser específicos a Deus, ser claros e objetivos na nossa oração. Não é pelo muito falar que nós seremos ouvidos, mas diante de Deus nós seremos ouvidos de maneira específica. A palavra de Deus vai dizer que nós devemos deixar a ansiedade de lado e que todas as nossas petições devem estar diante de Deus, devem ser conhecidas diante de Deus através da oração e através da súplica. Então, dentro desta questão de oração, o terceiro ponto em que eu observo na vida de Ana é que Ana era uma mulher que tinha fé, uma mulher que cria que Deus poderia resolver a sua situação. A Bíblia vai dizer que todos os anos Eucana e suas esposas eles subiam ao templo para sacrificar, para levar o seu sacrifício, e todos os anos eles iam no mesmo intuito de buscar a presença de Deus. E num desses anos em específico, Ana se apresenta diante de Deus em oração, mesmo ela entendendo a sua dificuldade, mesmo ela entendendo que não podia gerar, ela busca então a presença daquele que poderia resolver a sua situação, e isso é um ato de fé. Quando nós reconhecemos que nós não podemos com a nossa situação, com a nossa dificuldade, e buscamos a face do nosso Deus, crendo que Ele vai resolver a nossa situação, isso é um ato de fé. E isso é importante dentro da oração. É de suma importância que todos aqueles que se apresentam a Deus, que se achegam a Deus, eles tenham fé. O escritor aos Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, que todo aquele que se aproxima dele creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, dentro da oração, nós precisamos nos colocar diante de Deus, crendo que Ele pode resolver a nossa situação. A Bíblia vai dizer que tinha uma mulher que tinha 12 anos um fluxo de sangue, mas que ela rompe a multidão e ela pensa no seu coração que tão somente se ela tocar nas vestes de Jesus, nas orlas das vestes de Jesus, ela seria curada. Ela colocou em fé, ela colocou a sua fé em prática. Ela creu que Jesus poderia curá-la somente dela tocar na orla da veste de Jesus. Também a palavra vai dizer que um certo centurião se achega a Jesus porque o seu servo ele está endemoniado e ele pede para que Jesus, somente uma palavra de Jesus e o servo dele fosse curado. E não precisaria Jesus ir debaixo do seu telhado, porque ele não era digno disso, mas que somente uma palavra de Jesus o seu servo ficaria são, o seu servo ficaria curado. Da mesma maneira, uma mulher cananeia chega até Jesus dizendo que a sua filha estava com um espírito imundo sobre a vida dela e que ela precisava que Jesus a auxiliasse nessa questão. E quando Jesus vai tratar a respeito dos pães e dos cachorrinhos, ela fala, mas olha, até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E Jesus vai falar àquela mulher, olha, nunca vi tanta fé nem mesmo em Israel. Seja feito conforme a tua fé. E a filha daquela mulher foi liberta no mesmo instante. Então todos aqueles que se achegam diante de Deus, buscando a face de Deus em oração, precisa desses pontos específicos. Precisa ter um coração aquebrantado diante de Deus, precisa de uma oração objetiva naquilo que ela necessita e precisa ter fé, porque sem fé não tem como agradar ao nosso Deus. O nosso Deus, Ele age ao nosso favor, Ele trabalha ao nosso favor para aqueles que confiam nele, para aqueles que creem no seu nome. E nesta tarde eu gostaria de fazer uma oração pela sua vida. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando, mas eu creio que o Deus ao qual nós servimos pode agir neste momento na tua casa, no teu relacionamento, na vida dos seus filhos, na sua vida ministerial, na sua vida financeira, naquilo que você necessita. E eu lhe convido para que você venha fazer uma oração específica neste momento. Ore comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu apresento diante do Senhor a vida de cada um dessas pessoas que estarão vendo este vídeo, que estarão ouvindo esta oração. Que o Senhor venha agir, Senhor da glória, naquilo que elas necessitam, de maneira específica, todos aqueles que têm apresentado a sua
dificuldade diante do Senhor, crendo que o Senhor pode transformar o seu ambiente, a sua vida, a sua história, eu lhe peço que o Senhor venha entrar com providência na vida deles, ó Pai, e se porventura o Senhor encontrar um coração aquebrantado, um coração voltado para as coisas eternas, eu lhe peço que o Senhor venha trabalhar neste momento, trazendo, Senhor da glória, o teu bálsamo sobre um coração ferido. Venha agir nas famílias, nos lares, papai querido, eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe e até um próximo vídeo.